Ok, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre Sistema de Detecção de Intrusos, ou IDS, Intrusion Detection System. Ok? Pessoal, então, primeira coisa, o que é um sistema de detecção de intruso? Um sistema de detecção de intruso, ele é um software, um serviço que fica rodando e que vai analisar o tráfego da sua rede ou o tráfego entrando e saindo de um determinado dispositivo para tentar detectar um comportamento anormal ou uma assinatura conhecida maliciosa que identifique um ataque. Ou seja, ele tenta analisar o tráfego da rede, ou o tráfego num dispositivo, ou um tráfego no protocolo de rede, para falar isso daqui é uma atitude maliciosa. E aí ele tem que emitir avisos informando que aconteceu ou não aconteceu um ataque. Tá bom? Então a tentativa que o que ele faz é detectar invasões pela rede. Ok? Eles são usados então para detectar comportamentos maliciosos que podem comprometer a segurança e a confiabilidade do sistema. Ok? Bom, existem três tipos: os IDS baseados na estação, os IDS baseados na rede e os IDS baseados em pilha. Vamos conversar sobre esses três caras aí. Baseados na estação. Os IDS baseados em estação, eles foram os primeiros a serem desenvolvidos e eles datam lá do início dos anos 80. E você conhece ele normalmente como antivírus. Tá? Ah, eu tenho um Norton, eu tenho um McAfee, eu tenho um Avira, né? Eu tenho um E7, você tem um antivírus. Ah, nada. Hoje em dia, esses antivírus, eles são, na verdade, grandes IDS de estação. O que eles fazem? Eles analisam o tráfego de rede que entra e sai do seu sistema e verificam se esse tráfego condiz com algum comportamento anormal ou se condiz com algum ataque que ele já conhece. E aí ele emite um alerta. Normalmente esses IDS de estação, eles hoje são corporativos ou para uso individual. Para uso individual você instala no seu computador, no seu sistema e ele está funcionando. E você vai atualizando as assinaturas dele, né? Então daqui a pouco nós vamos ver o que se trata de atualizar uma assinatura. Ou ele pode ser corporativo. No caso, um antivírus corporativo desses, você instala um servidor onde tem uma versão que é servidor que controlará os outros que serão instalados nos dispositivos de rede. Então você instala lá nas estações de trabalho uma versão que ela vai monitorar a estação de trabalho e as políticas de segurança, as regras e as atualizações são feitas no servidor, fica centralizado. Muito legal, né, pessoal? Tá? Ele analisa os dados localmente, ele não consegue saber o que está na rede, ele consegue saber o que está chegando nas estações. Isso pode ser um problema, porque como ele só analisa a estação, ele não tem ideia do todo, tá bom? Quais são as vantagens? Como eles monitoram o que está acontecendo nas máquinas localmente, eles conseguem detectar alguns ataques que pela rede não é possível. Ataques bem específicos, algumas portas, alguns tipos de serviço de sistema. Outra coisa é que se o tráfego da rede estiver criptografado, para ele geralmente não é problema. Por quê? Porque ele consegue decriptar, ou seja, ele está chegando na estação e está vendo o tráfego sendo decriptado, então ele pode verificar e ler as mensagens, tá bom? E outra coisa é que ele não é afetado por tráfego de switches. Daqui a pouco nós vamos estudar isso aqui com um pouquinho mais de calma, vou fazer um desenho aqui para a gente entender, tá bom? Quais são as desvantagens? Bom, desvantagem é manutenção, ele tem que ser instalado estação por estação, embora nos corporativos a manutenção possa ser feita no servidor, a instalação e atualização de versão tem que ser feita localmente, então isso pode dar um pouco de trabalho dependendo do número de estações que você tiver. E ele pode ser desativado por um ataque de negação de serviço. Então, se eu tiver um ataque de negação de serviço em um determinado ponto, pode ser que, se ele não detectar o ataque, ele caia. O host ele vai sucumbir, né? Ele vai cair antes de enviar qualquer alerta. Isso pode acontecer, tá bom? Então, eles podem ser atacados e desativados localmente antes de emitir um alerta. Alguns comercializados, aí tem alguns mais exemplos mais do mercado americano, mas que vocês conhecem aqui no Brasil com maior força, os Nortons, o McAfee da vida. Tá bom? Baseados na rede. Os IDS baseados em redes, eles trabalham de forma diferente. Eles não analisam o que chega em cada estação, eles analisam o que passa na rede. Certo? Na mídia de rede, nos dispositivos de rede, não do que está chegando na estação. Ok? Então o que ele vai analisar? Ele vai analisar, por exemplo, se o tráfego da estação de um determinado tipo de pacote está errado, se um tráfego para uma determinada porta está excessiva, se uma porta que nunca foi acessada está começando a ser acessado. Okay? Se existe um direcionamento excessivo de tráfego para uma única estação. Então é um tipo de comportamento baseado numa assinatura, que a gente vai ver daqui a pouco o que é, ou baseado numa anomalia que a gente tem que o IDS acaba enxergando, tá bom? O que ele faz, na verdade, é captura de pacotes na rede. Ele faz packet sniffing. Ele captura os pacotes
por um sensor, a gente chama de sensor a parte de captura, né? O IDS, a parte de captura dele é sensor, ele faz o sensor captura o pacote, guarda esse pacote e é analisado por um analyzer. Eu posso ter vários sensores distribuídos na rede e um único, uma central de análise, tá bom? Isso não é problema. Bom, vantagens. Com bom posicionamento, pode haver apenas poucos IDS, tá bom? E um pequeno impacto é provocado na rede com a instalação dele. Ele não afeta o tráfego, ele só olha o que está acontecendo. E eles são difíceis de ser percebidos por atacantes. Então, olha que legal. O atacante não percebe que está ali, ele não provoca impacto na minha rede, não provoca tráfego, tá bom? E ele só faz uma análise do que está acontecendo. Desvantagens. Bom, desvantagens podem falhar com um momento de tráfego intenso. Se o tráfego for muito alto de uma vez, ele tenta analisar e ele não consegue, porque aí ele tem um tempo de resposta, o algoritmo tem que rodar e ele pode ter problemas quando o tráfego for muito interno. E nós podemos ter problemas quando a rede trabalha com switches. Vamos dar uma analisada nesse problema aqui? Vou fazer um desenhozinho aqui para a gente tentar enxergar o que está acontecendo. Então, pessoal, imagine o seguinte aqui, ó, que eu tenha aqui um switch, um roteador. Tá? Esse roteador ele está entrando para minha rede. Vou tentar dar uma melhorada aqui, pessoal. Ele está entrando para minha rede, né? E aí eu tenho um switch aqui. Ok? Meu switch está aqui. Certo? E aí eu tenho um server aqui. Tá aqui o meu servidor, bonitinho, tá? E aqui, ó, eu tenho um outro servidor que eu instalei o meu IDS aqui. O IDS está instalado aqui, tá bom? Bom, e aí se segue para cá e papai, tem mais switch lá embaixo, né? Minha rede está lá para frente. O que acontece? Suponha que através da internet eu tenha um ataque que está sendo direcionado aqui. Ou ruim, né, pessoal? Por cabeça para baixo. Meu ataque está vindo aqui, ó. Nesse ponto aqui, ó. Nesse cara. O que vai acontecer? O tráfego chega aqui. O que o switch faz? O switch ele separa o tráfego que vem para esse servidor e o tráfego que vem para esse. E separa o tráfego para o resto da rede. O switch tem essa capacidade. Por quê? Porque ele lê os endereços de destino, vê que importa que está e manda para a porta correspondente. Então esse cara aqui, ó, nunca vai enxergar esse ataque. Porque esse ataque vai passar por aqui, ó. Aqui, ó. O caminho é esse, ó. Ó. Não vai chegar até ele. Então o que eu tenho que fazer? Colocar o meu IDS aqui. Certo? E não aqui. Por quê? Porque aí o tráfego vai passar e vai passar pelo meu IDS que está aqui, ó, no meio do caminho, ó, no meio do caminho. Então vai chegar e vai passar por ele antes de chegar aqui. Aí ele consegue analisar o tráfego. É isso, ou eu faço essa porta aqui uma porta do tipo spam, tá? Uma porta do tipo spam. O que é uma porta do tipo spam? Uma porta do tipo spam é uma porta que reflete todo o tráfego do switch nela. Então essa porta spam permite que eu consiga fazer a análise do tráfego, porque o switch pega e faz um espelho das outras portas através dessa porta spam aqui. Ou eu coloco ele aqui. O mais comum é o pessoal colocar ele aqui, tá, pessoal? Porque não é todo switch que faz spam. Isso é problema, tá bom? Então, ó, o switch separa o tráfego. Se o meu IDS estiver num lugar que ele não consegue enxergar o tráfego que está chegando para um ataque, nós vamos ter problemas nessa configuração de rede aí. Então, em redes baseadas em switches, as vantagens desse IDS não se aplicam. Eles não conseguem analisar a informação criptografada, tá, pessoal? Não conseguem. Informação criptografada para eles é criptografada, ele não consegue decriptografar, então não vai detectar o ataque, tá? E ele não sabe se o ataque foi bem sucedido ou se foi mal sucedido, ele só sabe que o ataque passou pela rede, e isso é normal, bom? Então, IDS baseado em pilha. IDS baseado em pilha é uma tecnologia de análise do que está na pilha TCP/IP e não no que está chegando no sistema operacional. Ou seja, ele analisa antes da chegada do sistema operacional, porque ele passa pela pilha e depois ele entrega através da API para o sistema operacional. São muito raros, geralmente são
sistemas ainda em teste, não existem versões comerciais desses caras aí, tá bom? Métodos de detecção. Nós temos dois métodos de detecção. Detecção por anomalia ou detecção por assinatura. Pessoal, vamos lá. Detecção por anomalia. A primeira coisa que a gente tem que falar é o seguinte, o que é uma anomalia? Anomalia é tudo aquilo que é fora do normal, tá bom? Fora do normal. Eu vou fazer uma parêntese aqui e vou pegar aqui de novo a minha câmera para a gente dar uma olhadinha aqui. Imagina o seguinte. Quando vocês, não sei se vocês já fizeram estatística, quando você está na estatística e faz um histograma, por exemplo, tamanho de pedras que saem de um moinho. Quando você separar, você fala assim, bom, as pedras muito pequenas, elas têm esse tamanho, de 0 a 10. Peraí, deixa eu fazer isso aqui diferente, que vai ficar mais fácil nossa vida para vocês, né? Isso, então aqui, eu tenho pedras pequenas. Aí nós temos aqui as pedras um pouquinho maiores, de 10 a 20, eu tenho a maior quantidade. De 20 a 30, isso aqui é porque o meu moinho está calibrado para produzir de 20 a 30. Mas sai umas que está de 40 a 50 e um pouquinho que sai de 50 a 60, certo? Então, mas na média tá aqui, ó, de 30 a 40 aqui, ó, essa aqui que eu quero, esse tamanho. A maior quantidade, ó, é de pedras. Quando você traça uma curva nesse histograma pelas médias, a curva fica assim, ó. A gente chama essa curva de curva normal, porque a maior parte das distribuições da natureza apresentam distribuição normal. Se você pegar a população de uma cidade, não tem só gente muito alta, só gente muito pequena. A maioria das pessoas estão na média, existem alguns que são muito altos, poucos, e existem alguns poucos que são muito baixos. Se distribui. Então, pessoal, isso daqui é a média da minha distribuição. E aí a gente calcula lá quanto que as amostras se afastam da média. E existe uma medida que chama desvio padrão, certo? Desvio padrão me dá aqui um intervalo de confiança. 2 desvios padrões para cá e 2 desvios padrão para cá, a gente consegue ter 95% das nossas amostras dentro do nosso intervalo de confiança, certo? Dentro do nosso intervalo de confiança. Ou seja, 95% da minha população está entre esse limite e esse limite. E a gente calcula isso aqui, é uma fórmula, tá, pessoal, para calcular o desvio padrão. 2 desvio padrão para cá, 2 desvio padrão para lá. E aí, a gente garante que 95% da minha amostra vai estar aqui, ó, dentro. E nessas beiradinhas aqui vão estar os outros 2,5 e 2,5. Tudo que tiver antes desse limite de 2 desvio padrão ou depois do 2 desvio padrão, a gente fala que é anormal, porque está fora da curva normal. Então, a normalidade, pessoal, se a gente for discutir aí, né? Se eu for discutir com um psicólogo, você vai ficar doido, né? Sobre o que é o que não é normalidade. Mas no nosso caso, a normalidade é tudo aquilo que está fora da nossa curva normal, dentro daquele intervalo de confiança de 95%. Isso é um pouquinho de estatística, eu não vou cobrar estatística em prova não, então não fiquem preocupados, tá bom? Então, o que o método de detecção de anomalia faz? Ele mede uma determinada característica. Por exemplo, quantidade de pacotes ping que passa pela rede, ICMP. Ele sabe que tem lá, passa 1000, o mínimo que passa é 600 e o máximo é 1400. Limite inferior e superior definidos pelo desvio padrão. Ele faz uma análise estatística e fica lá. De repente ele tem um tráfego de 5.000, fala, putz, está fora da curva normal. Então é anomalia. Aí ele, dispara um alarme, certo? Geralmente abaixo não, tá, pessoal? Mas acima, puxa, passou da normalidade. Então, é isso, ele detecta anomalia. Mas para fazer uma detecção de anomalia, ele tem que ser treinado, ou seja, ele tem que analisar a rede durante vários dias, várias semanas, para estabelecer uma análise estatística e estabelecer o que é normal, o que não é, tá? Quais são as vantagens? Ele pode detectar um ataque mesmo sem conhecer o ataque. Ele só descobriu que tem alguma coisa normal, ele dispara o alarme. E ele gera informações que podem ser usadas para definir assinaturas. Está escrito errado aí. O que é uma assinatura? Aí sim, nós chegamos onde eu queria. Quando eu descubro o que é normal, eu posso estabelecer o que não é normal, né? E aí, estabelecendo o que não é normal, eu falo, quando acontecer isso daqui, essa normalidade aqui, em particular,
é um ataque de negação de serviço provocado por um vírus chamado tal. Aí eu tenho o que a gente chama de assinatura. Então, geralmente as assinaturas são definidas a partir de uma detecção de anomalia, né? E aí ela é feita uma análise sobre essa detecção de anomalia, e aí gera uma assinatura. Essa assinatura, pessoal, é aquilo que você atualiza no seu antivírus. Precisa atualizar as definições do meu antivírus. Você tá atualizando as assinaturas dos ataques, ok? Desvantagens. Ela produz falso positivo, ou seja, ela acha que está acontecendo um ataque, mas não está. Pode acontecer. Às vezes é um serviço novo que você colocou na rede para rodar e o seu IDS não sabe disso, ele achou que é anomalia, tá? E você demora um tempo para treinar ele, isso é uma desvantagem, tá bom? Detecção por assinatura é o mais tranquilo. O que é a detecção por assinatura? O seu IDS, ele já tem as assinaturas, ele conhece, então ele vai comparando o tráfego com aquilo que ele tem. É uma heurística, né? Vai lá e vai analisando. Se de repente aquela característica de tráfego bateu com uma assinatura que ele tem lá no banco de assinatura deles, ou seja, lá nas atualizações lá, ele fala, opa, achei um ataque, e aí ele vai disparar o alarme, tá? Eles geram alertas, eles são bem mais rápidos do que por anomalia, tá? Então ele é baseado nos eventos, nessas assinaturas. Então, exemplo pode ser, por exemplo, um ataque via DNS, SMP, SMTP, que ele já conhece, tá? Então, a detecção de assinaturas, um exemplo seria 3 logins falhos. O cara tentou 3 vezes, errou. Ou vários acessos a uma porta com negativa, tá? Isso aí é uma detecção de assinatura. Vantagem é que ele é mais rápido, são mais eficientes, ele gera um número bem menor de alarmes falsos. A desvantagem é que ele só detecta aquilo que ele conhece, tá bom? O que ele não conhece, ele não detecta. Então ele fala, pô, esse aqui eu não sei o que é, ele passou, tá? E às vezes uma variante de um ataque ele também não consegue detectar, isso é um problema, tá bom? Bom, política do IDS. Quando você instala um IDS, o que eu tenho que pensar? A primeira coisa que eu tenho que pensar é quem vai monitorar e quem vai administrar. Não adianta eu instalar um sistema de IDS se eu não vou ter ninguém para olhar e se eu não vou ter ninguém para administrar. Por exemplo, fazer atualização de assinaturas, verificar se as licenças estão vencidas, tá bom? E depois do acontecido o incidente, eu tenho que saber quem é que vai emitir um relatório e quem vai fazer a documentação disso daí. Então não adianta só colocar IDS numa rede, não. Você tem que estabelecer uma pessoa para fazer isso e documentar isso. E tem que ter também, geralmente, um reserva. O que é o Snort? O Snort é o software de detecção de intrusão desenvolvido por um cara chamado Martin Roche. E hoje ele é quase um padrão de mercado no software livre, tá bom? Ele executa análise de protocolo baseado em redes, mas ele também trabalha em cima de anomalia, ele trabalha em cima dos dois. Ele consegue detectar anomalias e consegue detectar assinaturas. Ela é suportada em ambientes RISC, CISC, Linux, Red Hat, Debian, OpenBSD, tá? E no Brasil existe também um projeto chamado Snort BR, que é uma plataforma aí para o pessoal se atualizar a respeito do Snort. Nós vamos voltar a falar de Snort na próxima aula. Nós vamos falar sobre como ele funciona e vou mostrar para vocês uma máquina virtual com Snort instalado e funcionando. Tá bom, pessoal? Então, IDS é isso aí, tá? Ok? Façam atividade para validar a aula de hoje. Obrigado!